Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o projeto de mais de 174 milhões de reais do América de Natal, que assim, só para você ter uma ideia, é um clube que virou SAF recentemente e que tem realmente um projeto bem interessante desse estádio que eu quero comentar com vocês, que surgiu principalmente nesse ano de 2023 e que será que seria o novo rico do futebol brasileiro, até porque é uma das SAFs que não está sendo tão faladas, porém com um investimento que parece prometer bastante e bem interessante num cenário a longo prazo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui já trouxemos diversos projetos de estádios como esse, seja você torcedor do América ou de outros clubes do futebol brasileiro. Clica aqui e dá uma olhada em alguns outros vídeos, certamente deve ter algum aqui falando sobre o seu clube do coração ou outros projetos também que possam onde o portal aí Cássio Zirpoli, acho que é a pronúncia, trouxe essa matéria então em abril de 2023, onde orçava aí então uma obra na casa dos 174 milhões de reais do América do Rio Grande do Norte, anunciaram então essa SAF, né, e também um prazo de conclusão da arena, onde, para você ter uma ideia, nesse projeto teria, né, como um formato de U, como a Fonte Nova. E assim, o América é um clube bem conhecido, né, no futebol brasileiro, conseguiu aí uma Copa do Nordeste lá em 1998 e também com 3 passagens na Série A através de acessos, né, o América de Natal vem tentando recuperar o seu prestígio no futebol brasileiro, onde é o atual campeão da Série D e o clube estava de volta então à Série C depois de longas 6 tentativas, né, pois o retorno em 2023 aconteceu num novo patamar financeiro e a partir do comunicado feito pela direção da equipe conhecida como Mecão sobre a construção da Sociedade Anônima do Futebol, ou seja, uma SAF, e o movimento da direção executiva que ainda precisa ser revendado, né, pelos conselheiros numa assembleia no dia 20 de abril, que ocorreu, né, no caso, com um acordo milionário com o investidor. Então o América voltando de muitos anos depois para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, e apesar disso, ter um investimento alto, algumas contratações de peso, como por exemplo o Rafinha, que estava no Vitória e tudo mais, porém o time não está indo bem. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ia empatando em 0-0 com o Pouso Alegre e estava na 18ª colocação com apenas 16 pontos, próximos aí dos 18 pontos do Manaus, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento da Série C, ou seja, estava sendo rebaixado da Série C para a Série D, mas de qualquer forma esse projeto, né, viabiliza um projeto a longo prazo e não algo do dia para a noite, mas que certamente, né, foi um banho de água fria essa campanha ruim, mas que espero, né, que não seja rebaixado, mas pelos últimos jogos aí não vai ser uma alternativa fácil e pelo investimento, né, e depois de muitos anos voltando para a Série C, a expectativa da torcida com certeza era outra. Bom, o América foi bem esperto, né, porque assim, ele fez uma captação junto com alguns bancos de investimentos, no caso com a XP. Até no meu outro canal lá no Black Card, sempre quando eu falo sobre um projeto de uma clube empresa, eu falo justamente sobre isso, né, dos clubes no geral procurar empresas parceiras para fazer essa captação, justamente para eles conhecerem os possíveis alvos de investidores, né, e para ter uma captação de recursos mais altos. Onde assim, o trabalho de captação foi com a assessoria da XP Investimentos e de 2 escritórios de advocacia, no qual obteve uma proposta de 174 milhões de reais em investimentos diretamente no departamento de futebol pelos próximos 5 anos, ou seja, seriam 34 milhões e 800 mil reais por temporada, valor muito acima da receita atual do clube, e o tal investidor é a Hype Capital SA, empresa em atividade desde 2015 e que tem como empresário um dos donos, né, o Pedro Weber, fundador do clube empresa Azures. Coincidência ou não, o pessoal ligado, né, ao clube, né, do Paraná, no caso já teve conversas também em 2022 com Santa Cruz, matéria aí então do portal Cássio Zirpoli, trazendo essa referência. E também esse dono, que é dono do Azures, né, no geral, é o mesmo grupo que é dono também, que tem o Marcelo como dono, o Marcelo lateral esquerdo, ex-Real Madrid, que está no Fluminense, ele é dono um percentual do Azures e também de um clube da 2ª divisão do futebol português. E a Hype Capital, que tem como um dos donos o principal investidor junto com o Marcelo, né, que é o Weber, o Pedro Weber, que também tem esse clube, né, o Azures, lá do interior do Paraná. Bom, essa divulgação foi de forma oficial lá no dia 4 de abril, né, que o América comunicou esse acordo com o fundo e, além disso, né, sobre essa possibilidade de investimentos dentro do futebol, tanto também da Arena do América, que ele falou o seguinte: viemos, nesse momento, ao mercado divulgar a assinatura do acordo, no caso, com a constituição da SAF junto com o parceiro da Hype, sócio estratégico que possui experiência relevante no futebol e terá capacidade de promover um incremento significativo das receitas e, consequentemente, da capacidade de investimento no esporte. E além da gestão do futebol, a Hype Capital SA também deverá investir em frentes estruturais como a modernização do centro de treinamentos, o Abílio Medeiros, e a construção também das obras
da Arena América. Então esse ponto aí sobre o estádio, no caso, acabou sendo citado e que não tinha um valor definido para as construções, mas que teria um investimento bem alto, né, na casa, no total de investimento em contratações e infraestrutura nos próximos 5 anos de 174 milhões de reais. E assim, o seu estádio próprio, né, que o portal também trouxe algumas atualizações, que só para você ter uma ideia, foram mais de 7 anos do trabalho para a construção de uma parte do estádio alvirrubro, que fica na região metropolitana de Natal, na região ali localizado em Parnamirim, acho que é essa a pronúncia, e que de 2012 a 2019 teria uma capacidade então com apenas 5 mil lugares, e que vem sendo utilizado para jogos de menor apelo, né, até porque ao todo o estádio José Vasconcelos da Rocha, o outro nome oficial, né, da arena, teria uma capacidade então projetada para 25 mil pessoas, que esse projeto aí estava então sendo especulado na época em 2012 e teria um custo de 20 milhões. Porém, só pela correção monetária, esses 20 milhões daria mais de 38 milhões de reais hoje, fora os custos, né, do material, que certamente uma arena como essa sairia por 40, 50 milhões de reais, que com certeza seria um projeto a longo prazo, porque a SAF chegando no clube certamente é para voos maiores, não só esses 174 milhões que vai ser investidos na infraestrutura, pode ser também no seu estádio, mas que não exigiria todo esse valor justamente para a construção dessa sua arena, até porque já tem um local e tem uma capacidade pequena, porém, no caso, poderia ser construído módulo a módulo. Até porque em Natal já tem, né, uma arena absurda, que é a Arena das Dunas, que no caso já está à disposição, onde o América tem mandado seus jogos nos últimos anos, com jogos com mais apelo. Outros, já sabe que não vai ter uma casa cheia, joga aí no seu estádio com capacidade então para 5 mil torcedores. Bom, e assim, com essa meta, com certeza o América seria um dos clubes com uma situação financeira bem interessante, até porque daria mais de 38 milhões de reais por ano, né, nesses 174 milhões em 5 temporadas. Então assim, surpreende bastante esse resultado ruim até aqui, e que no caso teria um investimento bem alto, que não iria parar por aí, né, poderia também esse fundo fazer uma investida de capital, levantar um valor mais significativo e com certeza, né, acabar investindo no seu estádio, que seria o plano inicial, além também do investimento em infraestrutura, né, igual eu falei com vocês, no centro de treinamentos da equipe do América. Bom, eu vou deixar também aqui algumas fotos desse projeto inicial que já tinha sido apresentado da Arena, né, do América, lá no dia 18 de setembro de 2019, onde assim, já tinha esse formato de U, né, com capacidade então que tinha na época de 5 mil torcedores, poderia ter um aumento bem significativo na casa então de mais de 20 mil torcedores, né, que seria uma arena bem interessante mesmo. E assim, os custos no total seriam bem altos, na casa dos 20 milhões de reais. Eu vou deixar aqui algumas informações a mais para vocês, que é uma área bem grande, dentro de 8 hectares, uma área no total então de 22 do CT do clube. Então, espaço para a construção desse estádio não é o que falta, e 20 milhões de reais para investimento, né, que é um valor que seria bem baixo naquela época, até porque desde 2012 já vinha se falando nesse valor, então certamente teria um custo até mais alto. Então a capacidade da primeira etapa, que seria de 5 mil lugares, daria um estádio entre 25 mil até 30 mil torcedores, que desde o início, lá em 2019, né, 2012 também, depois por último 2019, não tinha uma previsão para ser concluído, sem um prazo, por exemplo, para entrega ou algo nesse sentido. E assim, mais de 7 milhões e 800 mil reais que já tinha sido feito, né, para a reforma do seu estádio, e que certamente, né, o América tinha esse interesse desde então de levantar esse dinheiro e com certeza construir o seu estádio próprio, que passou por algumas situações bem ruins, vários anos na Série D sem conseguir acessos, e que certamente acabou até desanimando a diretoria e principalmente a sua torcida. Porém, com essa possibilidade a longo prazo da SAF, vendo aí a Hype, que é a empresa que comprou, né, esse percentual relevante do clube, quem sabe não possa voltar a pensar em algo parecido, apesar dessa campanha bem decepcionante na Série D até aqui. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha sobre esse projeto, essa arena aqui também, se poderia voltar à tona ou não, deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você quiser ver também outro projeto de outro clube do futebol brasileiro, o Retrô, onde tem um investimento altíssimo, não só no seu centro de treinamentos, mas também na construção do seu estádio próprio, clique aqui e confira uma das melhores estruturas, né, dos times do futebol nordestino, bem interessante mesmo, tá aqui na tela, e também de outros clubes aqui, ó, já trouxemos do Sport, Santa Cruz, Vitória, Remo, Curitiba, tá tudo aqui na tela. Valeu, galera!